Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às perguntas que são expostas no breve catecismo. Hoje nós estaremos vendo, depois da pergunta que nós vimos semana passada, a pergunta 14 sobre o que é o pecado. E aí nós hoje estaremos analisando apenas as perguntas e subsequentes a ela, que vai da pergunta 15 até a 20, mostrando qual é a origem do pecado e se quando nós pecamos, que nós herdamos esse pecado, se Deus ele nos deixou nas consequências eternas deste pecado. É isso que nós estaremos meditando hoje, de acordo com essas perguntas. Quero te convidar a lermos juntos e meditarmos sobre as doutrinas, então, do breve catecismo. Começando da pergunta 15, que diz: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? E aí a resposta nos diz que o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi terem comido do fruto proibido. O que isso implica para nós? Por que eles, ao comerem o fruto proibido, entram em um estado de pecado? Isso implica em desobediência. Porque, como nós sabemos, eles quebram um pacto que é firmado entre eles e o Senhor, ou entre Adão e o Senhor. Adão ele desobedece, porque a regra do pacto era para que ele não comesse do fruto proibido. E por conta disso, por conta dessa desobediência, agora o homem está sujeito ao pecado, que vai nos mostrar nas próximas perguntas. Como diz a pergunta 16: todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão em Adão? E a resposta nos mostra que, visto que o pecado foi feito visto que o pacto feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, ou seja, se estendendo a todos aqueles que vão vir depois de Adão, todo o gênero humano, ou seja, todos os homens, como diz o Romanos 3:23, todos pecaram, que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então isso mostra que sim, nós caímos e pecamos com Adão em sua primeira transgressão. Isso implica que o pecado, ele ordinariamente, como nós vamos ver, ele está na natureza de todos os homens. Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido pela mãe dele. Como diz o Salmo, em pecado me concebeu minha mãe. A pergunta 17 mostra que esse pecado nos reduziu a dois estados, que é o estado de pecado pecaminoso e de miséria. Que é a pergunta 17, qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano, que é o estado de pecado e miséria? A pergunta 18 responde o primeiro estado. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? E a pergunta nos diz que o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, ou seja, na desobediência dele que nós vimos. Por conta disso, nós caímos nesse estado de pecaminoso, de transgressão, de falta de conformidade com a lei de Deus, que nós vimos na semana passada, que é o pecado. Na falta de retidão original, ou seja, na falta de ter a verdade, de ser reto perante o Senhor, de ser justo perante o Senhor, e na corrupção de toda a sua natureza. Por conta do pecado, toda a natureza do homem, toda a nossa natureza foi corrompida. Agora ela está em um estado maligno, que ordinariamente se chama de pecado original, que nós herdamos, como nós vimos nas respostas anteriores, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Tudo que nós fazemos atualmente procede do pecado. Por conta do pecado, nós erramos, nós falhamos, nós fazemos o que é mal perante o Senhor e perante a sua palavra. Lá em Romanos vai dizer que o pecado que nós queremos fazer, esse nós não fazemos, mas o mal nós fazemos, porque esse nós desejamos fazer. Isso é algo muito triste, meus irmãos, porque isso mostra o poder malfeitor do pecado em destruir a nossa natureza e nos reduzir a um estado de pecado e, como nós vamos ver na próxima pergunta, um estado também de miséria por conta deste pecado.
A pergunta 19, então, vai mostrar em que consiste esse estado de miséria que o homem caiu. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. O primeiro estado de miséria é a perca da comunhão com o Senhor. E está debaixo da sua ira e maldição. Efésios vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. E assim sujeito a todas as misérias nessa vida. Tudo que nós passamos de ruim, isso é por conta do pecado. A própria morte, porque o salário do pecado é a morte. E as penas do inferno para sempre, que nós merecíamos. Mas aí, queridos, será que o Senhor ele deixou todo o gênero humano nesse estado de pecado e de miséria por toda a vida, eternamente, nessas consequências? É o que nos vai dizer a pergunta de número 20. Deus deixou todo o gênero humano no estado de pecado e miséria? A resposta é: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade eterna, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna. Efésios 1:4 diz: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus ele escolhe alguns para ser santos e irrepreensíveis a Ele, por amor dEle, pela própria vontade boa dEle, que é também perfeita e agradável a nós. Então o Senhor ele escolhe alguns para serem salvos, para tirar desse estado de pecado e de miséria, e para ir para a vida eterna com Ele. Entrou também com eles em um pacto de graça, já que o homem falhou no pacto que Deus fez com ele, e ele mesmo faz um pacto com o Redentor, que é Cristo, e garante para nós a vida eterna. E esse pacto foi para nos livrar do estado de pecado e miséria, e levar-nos a um estado de salvação por meio do nosso Redentor. O nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança está nele. Nossa alegria está em Cristo, porque Ele nos tirou de um estado pecaminoso, depravado, e nos trouxe a um estado de retidão, a um estado onde agora nós temos a certeza da nossa salvação. Nós ainda temos a natureza do pecado em nós ainda somos tendenciosos a pecar, mas o Senhor ele nos freia com sua graça, para que nós possamos obedecer a sua palavra e viver para a sua glória. Eis a nossa esperança, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão.